Obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, retomando a questão da última audição, entretanto tivemos a publicação da Resolução do Conselho de Ministros 125 de 2009, que define, que repete com uma grande clareza aquilo que na altura chamei uma velha estratégia. E, aliás, reconhecida pelo Sr. Ministro, a classificação da atividade exportadora como um desígnio estratégico nacional. Não é novidade nenhuma, sucessivos governos ao longo destes 30 anos insistiram nesta estratégia, colocaram todas as disponibilidades económicas do Estado, fundos comunitários e outros, nesta estratégia, e nós podíamos dizer que estava tudo muito certo. Verificaram-se essas alterações ligeiras que o Sr. Ministro referiu, na estrutura, na composição das exportações portuguesas. Ó, Sr. Ministro, mas explique-me lá, continuo a insistir nesta questão, como é que passado, mesmo com estas alterações, inclusive do ponto de vista dos jovens nas escolas, nós temos o 5º maior déficit comercial da União Europeia. Em valor absoluto, porque em valor relativo é mesmo o maior, relativamente ao PIB. Como é que, ao longo destes anos, nós passamos de um déficit de balança corrente, déficit comercial, de 2, 3 unidades do PIB, para um déficit comercial que se tem mantido nos 10%, 2 dígitos do PIB? Com um endividamento externo que passou de 8% do PIB em 96 para 100% do PIB em 2008. Algo que dá a continuidade das políticas ao longo destes anos. É que isto não foi interrompido. Como é que todo este processo em que continuam a insistir, os resultados são estes? Os resultados são... Ou então, aquilo que se anda a dizer em torno do problema do endividamento externo não existe. E o endividamento externo não resulta só deste processo, mas resulta deste processo, da nossa incapacidade de produtiva. E até poderíamos dizer que tudo isto correu neste sentido e Portugal alterou, no fundamental, o seu modelo salarial, mas não aumentou. Mantém um modelo salarial de baixos salários relativos na União Europeia e baixo valor acrescentado. Mantém os principais déficits que tinha, continua-os a ter, produtividade, competitividade e outros. Portanto, a pergunta que eu acho que tem que ser feita é a seguinte: como é que, tendo os sucessivos governos apostado neste tipo de estratégia, os resultados são estes? Algo que nós precisamos, que penso que o governo deveria refletir, que qualquer força política inevitavelmente deve refletir. E eu julgo que isto significa, de facto, esta orientação, este desígnio estratégico das exportações e capital estrangeiro, com uma efetiva marginalização da atenção ao mercado interno, às empresas que trabalham para o mercado interno, a maioria das empresas portuguesas, e para a produção nacional. Mas eu gostava de lhe colocar algumas questões concretas, algumas que já fiz e que não tive resposta, sobretudo neste momento em que vocês apostam novamente, reforçam esta ideia da internacionalização da economia nacional e do apoio ao capital estrangeiro, avançando com 250 milhões de euros. Mas isto também não é novo. Ao longo destes anos, sucessivos governos apostaram na internacionalização, gastaram vultuosas verbas nesta internacionalização. Qual é o resultado desses apoios? Alguns cálculos apontam para mais de 100 mil milhões de euros de investimento direto de Portugal no estrangeiro. Uma grande parte deste investimento, que superou neste período o próprio investimento direto estrangeiro em Portugal, teve apoios vultuosos do Estado. Qual é o balanço?
Quantas cadeias de comercialização estão criadas? Quantas? Ainda neste quadro, perguntas concretas, foi recentemente anunciado, com a pompa e circunstância habitual, aquela nova empresa proveniente de um consórcio Nissan-Renault em Aveiro, relativamente a uma componente de um futuro carro elétrico. Eu perguntava-lhe qual a componente nacional deste projeto. Qual a componente nacional deste projeto? Ou vamos repetir o erro da Quimonda? O Sr. Deputado pedia era concluir-se. Eu vou concluir, Sr. Presidente. Eu vou passar por cima da fileira da Madeira. Uma grande atenção à fileira da Madeira. Entretanto, há um desastre em curso, por responsabilidade da política direita, não apenas do governo do PS, mas também dos anteriores governos, e está suspensa, está paralisada há mais de 5 anos os apoios à reflorestação. Eu não percebo qual é esse apoio à fileira da Madeira. Gostava também de fazer uma... Peço que conclua, está bem? Vou concluir, Sr. Presidente. Fizesse alguma referência ao problema dos fatores de competitividade em Portugal e na sua comparabilidade com os que os outros países da União Europeia têm. Mesmo em matéria de transportes, ouvi aqui com grande agrado o deputado José Seguro falar da importância, da ausência de portagens na beira interior. Eu já agora perguntava-lhe se está previsto alguma medida para as elevadíssimas portagens no Distrito de Braga e, sobretudo, para o não avanço da portagem na A29, de grande importância para o tecido A28, grande importância para o tecido industrial. Muito bem, Sr.